O presidente Lula vetou parte do projeto de lei que redefine regras para o licenciamento ambiental no país. A proposta, que já havia sido aprovada pelo Congresso em julho, sofreu cortes em 63 dos mais de 400 artigos presentes no texto original. O governo federal já havia se posicionado contrário a essas alterações propostas e a decisão foi anunciada por ministros em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Entre eles estava aí a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Lula estava em viagem oficial ao estado do Acre. Segundo o Planalto, os vetos tiveram como base outro princípio fundamental, ou outros princípios fundamentais: proteger a integridade do licenciamento ambiental, garantir segurança jurídica a investidores e empreendedores, defender os direitos de comunidades indígenas e quilombolas e modernizar os processos, isso sem prejudicar a qualidade deles. A decisão foi tomada depois de uma reunião com ministros na última quarta-feira. A publicação dos vetos foi feita em uma edição extra do Diário Oficial da União e o texto, portanto, volta para o Congresso Nacional para análise. O governo também editou uma medida provisória que torna imediatamente válida a chamada licença ambiental especial. Aliás, essa nova modalidade vai permitir que o governo federal defina quais projetos estratégicos devem receber prioridade de avaliação. O veto parcial já era esperado por muitos parlamentares, especialmente depois da demonstração clara de descontentamento do governo com diversos pontos dessa proposta. A Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das mais ativas no Congresso, informou que vai estudar os vetos, mas defende o texto original, que considera resultado aí de um amplo diálogo. Mesmo com o clima de tensão, os representantes do governo buscaram adotar um tom conciliador em relação ao Congresso. Segundo eles, o diálogo foi constante durante toda a tramitação da proposta e muitos pontos de consenso foram mantidos na sanção presidencial. Entre as principais divergências estão as mudanças nas atribuições do IBAMA e do Conselho Nacional do Meio Ambiente, além da possibilidade de nacionalização das licenças autodeclaratórias, o que gerou grande preocupação dentro do próprio governo. Entre os trechos que foram barrados por Lula está a transferência de competências de órgãos federais para governos estaduais e municipais. Segundo o governo, a Constituição é clara ao estabelecer que cabe à União definir as diretrizes nacionais em matéria ambiental. E outro ponto rejeitado foi a implementação da licença por adesão e compromisso para empreendimentos que são considerados de médio potencial poluidor. O governo teme que a autodeclaração possa fragilizar a fiscalização e colocar em risco o meio ambiente. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre o trabalho do governo em vetar trechos do projeto. Já a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, quis reforçar as diretrizes para garantir a integridade do processo de licenciamento. Todo o trabalho que foi feito, e eu já sinalizava isso em todas as entrevistas que eu dava, é de que nós iríamos fazer, como eu já disse, vetos estratégicos para preservar a integridade do licenciamento. E isso ficou assegurado. Então, as nossas metas em relação a desmatamento zero, as nossas metas em relação a reduzir entre 59% e 67% de emissão de CO2 estão perfeitamente mantidas, porque você não tem a abdicação do processo de licenciamento. Ele permanece, ele só ganha outros mecanismos, inclusive esse mecanismo de ter equipes que possam ficar destinadas agora por mecanismo legal para determinadas obras estratégicas. Quando nós fizemos o licenciamento de Santo Antônio Geral, lembra que era a ameaça do apagão? Nós tivemos que colocar equipes específicas só para cuidar daquela situação emergencial. Quando a gente tem secas, por exemplo, no caso da Amazônia, em que
você tem determinados trechos que vocês sabem que a Amazônia toda ela é isolada, não tendo como fazer estradas para vários municípios. Aí você tem processos de rios que ficam assoreados, não permite a embarcação. Então, você tem que priorizar essas áreas. Isso, na prática, já é feito. O que nós estamos assegurando é que tem equipe. Eu até brinquei com a ministra Miriam, se não tivesse tido o concurso para o IBAMA recente, eu agora ia pedir um concurso, porque já que nós vamos ter que ter mais equipes voltadas para determinados empreendimentos, eu não posso abrir mão dos outros processos e das outras dinâmicas. Mas ainda bem que a gente já teve o concurso. Eu só queria reforçar, pedir até para botar na tela, as 4 diretrizes, né? A primeira delas é exatamente, acho que responde a essa questão, que é garantir a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, que os exemplos que você citou se enquadram nisso. Bom, e agora nós vamos entender o que na prática significam essas mudanças todas que nós falamos aqui hoje, né? E quem vai nos ajudar é o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Muito boa noite, Márcio. Seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já começo te perguntando, hein? Essas alterações, elas podem ser vistas como favoráveis ou não? Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. Olha, o governo fez vetos importantes, né? Ele retirou ali perigos que vieram do Congresso, deu uma resposta para o Congresso bem clara de que não aceitaria aquele nível de absurdo. Então, como vocês mesmos relataram agora há pouco, não deixou com que os estados passassem a decidir quase que uma legislação própria, né? Cada estado ali decidindo o que tem que ser licenciado ou não. Às vezes o que pode ser licenciado num estado não vale para o outro. Então isso foi retirado com o veto. Também essa licença por adesão e compromisso, que é uma autodeclaração num formulário de internet, até para empreendimentos de médio porte, como barragens de Rejeito, por exemplo. A barragem de Brumadinho entraria nessa categoria. Isso também foi vetado. Facilidades para desmatamento na Mata Atlântica. Então você teve ali uma série de vetos nesse número de 63 vetos. Mas nem tudo foi vetado. Existem coisas perigosas que permaneceram no texto, seja porque o veto não foi praticado, né? A gente teve, por exemplo, uma liberação de licenciamento para a agropecuária brasileira. A agropecuária, portanto, não precisa passar por processos de licenciamentos, foi mantido no texto. E nós temos outras coisas, e talvez a principal, que é a licenciamento ambiental especial, como foi citado pelo André, que é uma facilitação de licenciamento, priorização de licenciamento, exatamente para obras de grande porte. Então, aquelas que deveriam ter mais atenção, aquelas que deveriam ter mais estudos, né, deveriam ser mais investigadas, essas daí vão pelo caminho oposto e ganham uma facilidade ali na sua avaliação, até com um tempo máximo que elas têm para ser avaliada. Então isso realmente é muito grave, né? Coloca em risco muitas obras que podem ter um alto impacto no meio ambiente no Brasil. Ainda o texto, viu, Síria, ele é um texto que está em análise, porque são 63 vetos, mas eles não são tão simples assim. 37 desses 63 vetos pararam num projeto de lei. Então o governo vetou, mas deu uma nova redação àquilo que ele vetou e colocou num projeto de lei. A licença especial, ambiental especial, ela virou uma medida provisória. Então, até a gente fazer a análise de todos esses novos textos e descobrir exatamente o que está escrito ali, palavra a palavra, vai demorar pelo menos esse final de semana aqui o pessoal vai trabalhar. Mas, a princípio, pelo que a gente tem visto, é isso. O governo fez vetos importantes, mas também tem coisas importantes que não foram mexidas e continuam ali colocando em risco a proteção ambiental no país. Agora, imaginando com todo o lobby que existe, será que o governo, já que não tem maioria, vai conseguir manter esses vetos, hein? Olha, eu acho, viu, André, que inclusive a própria constituição dos vetos levou em consideração esses lobbies todos, que são lobbies no Congresso. Essa licença ambiental especial,
ela vem exatamente do senador Davi Alcolumbre. Foi ele que apresentou a emenda, ele é o dono, vamos dizer assim, deste trecho da legislação proposta. Então, o governo certamente não quis ali abrir uma frente de batalha com o senador nesse momento delicado que todos nós sabemos que o governo enfrenta na relação com o Congresso. Então, teve muito esse componente político aí, certamente, nessa decisão. E no Congresso é uma história à parte, porque o Congresso ele está, parece que preparado, André, dia e noite para destruir a legislação ambiental. Então, mesmo esses vetos que foram feitos agora, tem grande chance do Congresso reverter, o Congresso derrubar esses vetos e voltar àquele texto péssimo, horrível realmente para o país, desastroso que foi enviado há algumas semanas para o Palácio do Planalto. Boa noite, Ana Paula, aqui de Brasília. Eu queria perguntar para o senhor a respeito dessa licença especial. Primeiro, eu queria entender assim, por que houve essa necessidade de editar a medida provisória, e também, eu sei que o senhor falou que ainda está em análise, tudo, mas teria a ver isso, o senhor até comentou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Isso seria, a gente já pode falar que isso seria para agilizar a exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas? Oi, Ana, boa noite. Com certeza esse é o intuito maior, mas obviamente vai resvalar em diversas outras obras que precisariam ter uma atenção especial, análise especial de licenciamento e acabam não tendo por esse dispositivo. Colocar essa medida numa medida provisória, né, esse trecho numa medida provisória, é exatamente este agrado político que o governo acaba fazendo para o presidente do Senado. O presidente do Senado colocou lá na época, na votação do Senado, esta circunstância especial que pega em cheio a exploração de petróleo na foz do Amazonas, porque ele tem um interesse político absolutamente direto. Ele é senador pelo Amazonas e candidato a governador em 2026 daquele estado. Então, ele quer ser o padrinho dessa licença ambiental, uma licença que tem muitos problemas técnicos no IBAMA, que se arrasta há muito tempo. Os problemas, inclusive, não foram detectados apenas por esse governo. A primeira licença negada foi há 2 governos atrás, no governo Temer, né, e depois não se andou com a licença porque os problemas de segurança são muito grandes realmente, além do problema de exploração de petróleo que causa ao planeta inteiro. Mas o IBAMA não analisa isso, o IBAMA analisa realmente o processo técnico e a segurança é o que faz com que não seja dada essa licença até o momento. Portanto, o Alcolumbre tem sim um interesse específico, o interesse dele é na liberação da exploração de petróleo na foz do Amazonas, e a medida provisória ela veio só com um item, exatamente esse item, para agradar o presidente do Senado. Então, existe mesmo um olhar político muito forte e ele é direto para agradar o senador Alcolumbre. Agora, Márcio, foi anunciada também uma medida especial, medida provisória, criando a chamada licença ambiental especial, né? A gente explicou rapidamente ali sobre isso. Essa nova categoria, na sua avaliação, pode acelerar projetos estratégicos, mas sem comprometer a fiscalização? Depende muito dessa análise que nós estamos fazendo agora, mas eu te diria o seguinte, nesse primeiro olhar que nós estamos tendo, ela diminui as fases de licenciamento. Então, o licenciamento de grandes obras, normalmente ele tem 3 fases que tem que seguir, começa ali com uma licença prévia e depois vai seguindo o processo até a licença final. Né? E existem essas fases exatamente porque você vai medindo o comportamento daquele empreendimento. Se na primeira licença ele cumpriu com todos os requisitos, se ele não apresentou um novo risco, se os estudos a partir daquela primeira fase para a segunda fase foram todos concluídos, ao que se chegou, ao que se descobriu ali, e você vai avançando assim nesse licenciamento. Com a medida provisória, o que parece que existe ali é que você não vai mais respeitar essas 3 fases de licenciamento que são extremamente necessárias e vai fazer tudo num bloco só. Quer dizer, você não consegue prever uma grande obra, tudo o que vai acontecer até o final. Então você primeiro instala ela, faz algo provisório, depois vai fazendo essas medidas. Então
um decréscimo na capacidade de análise, por exemplo, de obras grandes, que deveria ser exatamente o contrário. Obras grandes de grande impacto, a gente deveria ter uma análise mais cuidadosa. Ô Márcio, para a gente ir encaminhando para o final aqui, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você, que é a seguinte: a gente sabe de um país do tamanho do nosso, com as dimensões territoriais, a fiscalização é sempre um problema. E no que diz respeito à questão ambiental, fica mais complicado ainda, que a gente tem lugares, acesso muito difícil, você não tem como colocar alguém para fiscalizar. É possível reverter isso? Eu sei que agora não é, mas é possível reverter e melhorar um pouco isso, que uma coisa é colocar a lei. E aqui no Brasil ainda tem uma moda de dizer assim, essa lei não pegou. Aqui a gente fala isso, a lei do farol aceso na estrada não pegou, a lei do não sei o que não pegou. E se não tiver fiscalização é complicado. E a fiscalização aqui pra gente é um ponto que é uma ferida aberta já desde que o Brasil é Brasil, né? Olha, André, a gente precisaria, na verdade, simplificar processos para quem merece simplificação. Então, burocracia excessiva faz mal para todo mundo, inclusive para a área ambiental, porque ela custa caro, né? Às vezes ela afasta um fiscal que deveria estar no campo, exatamente ali, num lugar de difícil acesso, como você citou, e acaba ficando atrás de uma mesa analisando um processo que não precisaria dessa análise porque oferece um baixo risco. Então, você acabar com essa burocracia faz bem para todo mundo. Nós precisamos de mais fiscais, a gente precisa ter mais capacidade de operação no campo. Durante os 4 anos do governo anterior, teve um verdadeiro sucateamento de toda a estrutura de fiscalização ambiental no Brasil. Teve paralisação de operações de campo, paralisação das multas ambientais, ninguém mais pagava multa ambiental. A gente teve um aumento do desmatamento, funcionários sendo processados porque cumpriam o dever legal de proteger o meio ambiente. Então teve uma recuperação de tudo isso, mas o estrago obviamente fica. Muita gente se aposentou compulsoriamente, por exemplo, porque se sentiu ali acuado, né, podendo receber um processo administrativo porque estava atuando, né, e seguindo a legislação. Agora, o atual governo conseguiu aprovar um projeto no Fundo Amazônia, um projeto, inclusive, num valor histórico, cerca de 800 milhões de reais, que vai ajudar a melhorar essa capacidade de fiscalização. Mas os estados também precisam fazer a sua parte, só o governo federal não dá conta de tudo, né? E nós temos estados bem equipados, como é o caso do estado de São Paulo, com muita gente também, porque tem mais dinheiro no governo do estado de São Paulo, e estados extremamente críticos, como por exemplo no Pará, onde você tem um número reduzido para o tamanho do estado para poder fiscalizar desmatamento, correr atrás de crime ambiental. E nós precisamos também combater, viu, André, a impunidade, porque às vezes o fiscal chega lá, multa, mas não acontece nada com quem cometeu o crime ambiental, ele não paga multa, nenhum problema é causado a essa pessoa, né, que cometeu, às vezes, conscientemente esse crime ambiental. E pior do que tudo, às vezes você vê o Congresso Nacional trabalhando em favor de crime ambiental. A gente tem diversos projetos de lei lá, alguns, por exemplo, inclusive, prevendo anistia para grileiro de terra, que rouba a terra pública no país. Esse tipo de projeto tem no Congresso e eles acabam complicando uma situação que já não é fácil, né? A gente já tem pouca gente para atuar, e eles acabam incentivando ainda aqueles que cometem ilegalidade, tornando assim a fiscalização ainda mais difícil de ser feita. Tá certo. Márcio Astrini, ele é secretário executivo do Observatório do Clima. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito boa noite.